A gente partiu ver a função de cada pincelzinho. Os primeiros pincéis que eu vou mostrar pra vocês são os pincéis pra passar base, tá? E este daqui é o primeiro, que é o Duo Fiber, que ele tem essa pontinha branca aqui, ó. E esse aqui ele é muito bom pra passar base, mas ele super vai te ajudar na maquiagem porque ele é um multiuso, sabe? Tu pode usar ele pra passar base, pra passar creme antes de passar maquiagem, de passar primer. Tu também pode passar pó com ele. Isso aqui, gente, se tu puder comprar isso aqui, vai te ajudar muito porque tu pode dar várias funções pra ele te ajuda muito. O próximo que tu pode passar base também é este aqui, que é muito bom, que é o Língua de Gato Grande, que o pessoal fala que é pincel de base. Só que este pincel ele deixa riscado mesmo, assim, tipo, sabe quando a gente passa e não fica aquele acabamento bom que a Beauty Blender deixa, ou que um pincel com as cerdas mais fofinhas e, tipo, por exemplo, um kabuki deixa. Também pode passar corretivo com ele, porque ele alcança aqui embaixo dos olhos, ou também pra passar produtos cremosos no geral, sabe? O kabuki reto, que é este daqui, ó, que o kabuki é aqueles que tem bastante sardinha e ele pode ser reto ou pode ser chanfradinho também, que eu já vou mostrar pra vocês, mas esse aqui é o reto e tu pode usar ele pra polir, ou seja, tu pode passar a base com este daqui e depois tu pode polir ele em movimentos circulares com este daqui. E o próximo pincel é o meu favorito de base, que é esse kabuki aqui chanfrado, que ele não é retinho, ó, ele é assim, meio tortinho. Pra mim ele é o melhor de todos eles, de todos esses pincéis de base. Eu prefiro este daqui, mas como eu já falei pra vocês, ainda assim eu sempre gosto de passar a Beauty Blender depois que eu passo o pincel, porque pra mim não existe acabamento melhor que da Beauty Blender. E este daqui que eu mostrei pra vocês, o kabuki reto, ele também serve pra passar base, mas ele não pega muito produto, sabe? Então tu tem que ficar passando, demora muito. Esse aqui é melhor pra polir, uma dica minha, né? E esse aqui já é melhor pra passar e polir ao mesmo tempo. Pincéis para corretivo, gente. O que acontece no pincel do corretivo é que muita gente confunde achando que são pincéis de sombra, mas não são. Esse daqui ele se chama Língua de Gato, que vocês vão notar a diferença de um pincel de sombra para um pincel de corretivo. Este é um pincel de corretivo, este é um pincel de sombra. O pincel de corretivo, ele é mais durinho e é mais alongadinho, tá vendo? Esse aqui se chama Língua de Gato. E este aqui é um pincel de esfumar, de sombra, e ele tem as sardinhas bem mais molinhas. Então tem bastante diferença entre o pincel de corretivo e um pincel de sombra, de esfumar. E pincel de corretivo tem vários, gente, ó. Tem o pequeno, esse aqui, o pequeno, eu gosto muito de contornar a sobrancelha, sabe? Pra ficar com o desenho certinho. Esses daqui eu adoro passar corretivo colorido, porque as sardinhas ajudam a chegar nos cantinhos do olho. Aí tem vários tamanhos para vários olhos diferentes. Se teu olho for maior igual o meu, tu pode usar um pincel maior. Se teu olho for menor, tu pode usar um pincel menor. E o próximo pincel é o de blush. Este aqui é pra passar blush, gente. Eu sei que muita gente confunde com pincel de pó, mas tem uma diferença, sabe? Olha só. O pincel de blush, ele é mais quadradinho, vamos dizer aqui. E o de blush e o de pó, ele é mais fofinho, bem mais fofinho, tem mais sardinhas. Vou pegar outro de pó pra vocês verem. Ó, esse aqui é outro de pó. Ele tem bem mais cerdas do que o de blush, tá vendo? E esse aqui ele não serve pra fazer contorno, tá, gente? Contorno não dá, porque senão o teu contorno vai ficar muito grosso, não vai ficar legal. Mas eu falei a diferença deste aqui pro pincel de pó. Mas se tu tiver dois pincéis de blush, tu pode usar um deles pra ser pó também. Não vai fazer muita diferença na pele. Agora, os pincéis de contorno, que são este daqui, que eles são menorzinhos e não são retinhos, gente, olha só. Ele tem bem esse modelinho aqui, que eu esqueci a palavra que eu devo usar, mas enfim, ele tem bem esse modelinho aqui, que é o formato da bochecha, então a gente pode fazer, ó, assim, pro contorno. E eles também servem como pincel de blush, tu pode usar ele pra blush e pra contorno, porque, ó, tu pode passar assim e pode fazer o contorno assim. Mas eu não indico fazer
os dois com o mesmo pincel, né? Tu tem que ter um pro contorno e outro pra blush, porque, por exemplo, se o teu blush for rosa e tu usa esse mesmo pincel pra fazer o contorno, o teu contorno vai ficar rosa, entendeu? Então é melhor separar os pincéis. E eles são bem macios, todos eles são bem macios, porque se for muito dura as cerdinhas, não vai esfumar e teu contorno vai ficar marcado, e não é essa a intenção do contorno, né? E agora são os pincelzinhos de pó, que eu trouxe vários pra vocês verem, tem vários tipos. Esse aqui, como eu comprei da China, ele é um pouquinho menos cheio, deveria ser mais. Mas a maioria dos pincéis de pozinho, eles vão ser mais com mais cerdinhas e são bem fofinhos, todos eles são bem fofinhos. A maioria das vezes os pincéis de pó vão ser os maiores pincéis do teu kit de maquiagem, porque, enfim, tem que alcançar todas as áreas do rosto e tem que pegar pozinho em tudo. E agora o pincel que eu mais gosto na maquiagem, porque ele passa o iluminador e eu amo iluminador de paixão, gente. Esse aqui, ele é o vassourinha, que ele na verdade foi feito pra limpar, né, abaixo dos olhos, mas depois criaram uma outra função pra ele e agora ele passa iluminador. E agora eu vou te mostrar os pincéis de olhos, que é pra esfumar, pra passar em determinada área do olho, pra passar produtos, enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês. E o primeiro que eu vou mostrar é o pincéis de côncavo. Esses três aqui, eles são compridinhos, como vocês podem ver. Eles têm menos cerdinhas, ou seja, eles não são fininhos, não são cheinhos. E eles são mais compridinhos, então é melhor pra pegar no côncavo e esfumando do que um cheinho, entende? Esses daqui, ó, eles são pincéisinhos de esfumar e dá pra ver bastante diferença porque eles são bem mais cheinhos do que os pincéisinhos de côncavo. Agora, pincéisinhos de esfumar, gente. Tem vários e a principal característica desses pincéisinhos de esfumar é que eles são mais molinhos e são mais cheinhos. E tem vários tipos, vários tamanhos. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que esse pincelzinho aqui de esfumar, ó, que eu também uso pra fazer o contorno do nariz. Então, é aquela coisa, né, gente? Vocês podem criar uma função pros pincéis de vocês. Não é porque ele foi feito pra esfumar sombra no olho que vocês só precisam usar pra aquilo. Vocês também podem inventar novas funções e foi isso que eu fiz pra esse pincelzinho aqui de esfumar. Eu comecei a contornar meu nariz com ele porque as cerdinhas são mais molinhas. Então estes são os pincéisinhos de esfumar, maciozinhos e cheinhos. Pincéisinhos de aplicar ou depositar sombra, não sei como vocês querem chamar. E o diferencial deles é que eles são redondinhos. Em cima, ó, tem essa voltinha aqui. E eles são curtinhos, as cerdas são curtinhas e são mais durinhos do que os pincéis de esfumar, gente. Eles são bem mais durinhos, assim, ó. Eles não são tão duros quanto as cerdinhas de corretivo, mas dá pra notar a diferença deles pra um pincel de esfumar, por exemplo. Ó. O pincel de esfumar é bem mais fofinho do que o pincel de aplicar sombra. E esses dois pincéis aqui que eu tenho são os pincéis de sobrancelha ou delineador em gelzinho. Eles são muito bons pra fazer delineado em gel. E eu gosto muito de fazer minha sobrancelha com isso aqui. Na verdade, sempre quando eu faço minha sobrancelha com sombra, eu uso este pincel aqui porque as cerdinhas são mais firmes e pegam em todos os cantinhos, sabe? E agora esses três aqui que tem a função de esfumar lápis ou também fazer a sobrancelha, mas como eu falei pra vocês, eu prefiro usar o de delineado. E por último, mas não menos importante, os pincéisinhos de boca, que também podem ser confundidos com pincéis de corretivo, mas eles também têm um diferencial porque eles são mais fininhos, sabe, gente? Eles têm bem menos cerdinhas aqui, assim. Eles não são tão largos, essa é a palavra, eles não são tão largos. Eles também são compridinhos, as cerdas são um pouquinho mais durinhas.
Então esse foi o vídeo de hoje, gente, te mostrando as funções de cada pincel, como tu deve usar, a diferença entre eles. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo que queiram assistir aqui no canal, comenta aqui embaixo. E é isso, gente, até o próximo vídeo.